Olá, você que nos acompanha no nosso canal, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. O texto que nós vamos meditar neste momento se encontra em Tito, capítulo 2, versos 11 até o 14. Tito, capítulo 2, 11 até o 14. O título da minha versão diz assim: os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de lermos a Tua Palavra e de compartilharmos da Tua Palavra com aqueles que nos acompanham pela internet. E que agora, neste exato momento, nós vamos meditar nela e que Teu Santo Espírito possa aplicar em nossos corações, em nossas mentes, para entendermos o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Há poucas passagens no no Novo Testamento que estabeleçam tão vividamente o poder moral da encarnação, né? Desse episódio na história em que Cristo se torna carne, como faz este texto. Este texto que nós acabamos de ler, ele põe o acento no efeito moral desta encarnação nos homens. O milagre moral da mudança que Jesus Cristo realiza em nossas vidas. E este milagre moral se expressa repetidas vezes aqui, numa maneira muito interessante e significativa que nós vamos ver. Nós também percebemos isso em outros textos do Velho Testamento. Isaías, uma vez, exortou o seu povo: deixem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. E, em primeiro lugar, aqui neste texto que nós lemos de Tito, existe um lado negativo da retidão. O deixar de lado o mal, de não praticar o mal, esse é o lado negativo. E, em segundo lugar, existe o lado positivo, aqui neste texto, da retidão, onde o logro das grandes e resplandecentes virtudes que caracterizam, né, a vida cristã, esse é o lado positivo, né, dessa retidão da graça salvadora. Vamos analisar cada uma delas. Em primeiro lugar, nós mencionamos, né, o lado negativo da retidão. Essa figura de você renunciar, de você largar, de você não aceitar as coisas incorretas. E, como diz o texto, você recusar esses desejos humanos. Olha o verso 12. Mas vamos ler o 11 primeiro. Portanto, a graça de Deus se manifestou, salvadora, a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade, ou seja, renunciando à impiedade e também renunciando às paixões mundanas,
vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. A que se refere Paulo quando ele fala sobre desejos mundanos? Crisóstomo diz que as coisas mundanas são aquelas que não vão junto conosco para o céu. As coisas mundanas não vão junto conosco para o céu, mas sim que se dissolvem aqui neste mundo. Certamente que as pessoas, né, ou a pessoa, ela será muito curta de vista se entregar todo o seu coração e gastar todas as suas forças nas coisas que deverá deixar para trás. Quando essa pessoa deixar este mundo, se uma pessoa esteve toda a sua vida acumulando nada mais que bens materiais, não terá nada que levar quando essa pessoa deixar este mundo, ou quando este mundo terminar. Mas há ainda uma outra interpretação do que sejam esses desejos mundanos. São coisas que não poderemos mostrar a Deus. Coisas mundanas são coisas que não poderemos mostrar a Deus. Então, a tarefa de Cristo e da sua graça é de nos limpar dos desejos, esses sentimentos que envergonham se nós mostrarmos a Deus. E Cristo, ele pode fazer com que não só a nossa vida exterior seja digna de ser vista por Deus, mas também o nosso coração, a nossa vida interior. Por isso, o texto nos diz, nesses 2 versos que nós acabamos de ler, que a graça de Deus é o único motivo para nos libertar das paixões mundanas. Nada que fizermos pode nos libertar dos desejos deste mundo, somente a graça de Deus. Vamos ler o texto de novo? Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, vou mudar a palavra aqui, na minha versão está renegada, eu vou colocar renunciando, para que, renunciada a impiedade e as paixões do mundo, deixando de lado isso, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Somente a graça de Cristo pode nos libertar. Então, este é o lado que nós falamos que é o lado negativo, né? Quando nós dissemos não, por isso negativo, nós dissemos não às paixões do mundo por causa da graça de Deus em nossa vida. Portanto, a seguir, nós temos aí a figura positiva desta graça de Deus. Jesus Cristo nos capacita a viver com sobriedade. Esse é o ponto positivo, quando nós dissemos sim a Cristo e ao seu conhecimento. Porque no finalzinho do 12, explica isso, que a graça de Deus, ela nos faz dizer não às paixões do mundo, mas, ao mesmo tempo, nos faz dizer sim, neste presente século, para a justiça, a sensatez e a piedade diante de Deus. A ideia é que, com a graça de Deus em nossas vidas, nós temos o controle, nós estamos sob o controle perfeito desta graça de Deus. Nós não dependemos das nossas forças, nós estamos abaixo do domínio perfeito dessa graça de Deus nas nossas vidas. E essa graça nos permite que nenhuma paixão ou desejo ocupe mais do lugar que lhe corresponde.
com a justiça que nos permite dar tanto a Deus como aos homens o que lhes correspondem. Com a graça de Deus em nossas vidas, nós estamos sob o controle de Jesus Cristo, sob o controle de Deus. A dinâmica nesta vida nova, né, nessa nova vida que temos, é a expectativa da vinda de Jesus Cristo. O tempo todo estamos ansiando, né, desejando a vinda de Cristo. E todas as nossas atitudes e ações servem ou querem agradar a Deus. Quando se espera uma visita, por exemplo, na nossa casa, né, uma visita, digamos, especial, real, a gente arruma a casa, a gente limpa tudo, a gente acerta a decoração, a gente prepara a melhor comida para receber essa visita. Assim é o cristão. O cristão é uma pessoa que está sempre preparada para receber o Rei dos Reis. E aí, finalmente, né, Paulo resume o que Jesus Cristo fez. E, mais uma vez, o faz dessas maneiras, né? Positiva, negativa e positiva. Jesus nos redimiu do poder da iniquidade. Veja o verso 14. O qual, assim mesmo... Vamos ler o 13 primeiro? Aguardando a bendita esperança, né? O cristão vive nesse aguardo, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Salvador Jesus Cristo. Aí sim o verso 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Jesus, ele nos resgatou do poder do pecado, nos capacita a dizer não às obras do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas. Jesus pode nos purificar até que estejamos preparados para ser um povo, como diz o texto, exclusivamente de Deus. A palavra aqui, se traduzida, que foi traduzida por exclusivamente, é bem interessante. Significa afastado, reservado para, e era utilizado especialmente para essa parte dos despojos de uma batalha. Quando se vencia uma guerra, o vencedor recolhia as coisas, né, os despojos de uma batalha, separava de uma campanha realizada por um rei. É isso que significa. Deus, ele, através de Cristo, nos separou para si. Através da obra de Jesus Cristo, o cristão, ele é capacitado para ser a possessão própria de Deus. Chega a ser o suficientemente bom para pertencer a Deus. É isso que a graça salvadora de Jesus Cristo faz com o cristão, com aquele que realmente deseja viver uma vida que agrade a Deus. E este é o poder moral da encarnação. Esse poder é um pensamento tremendo, né? Essa ideia do poder moral. O que a graça de Cristo faz com as pessoas? Mudam as pessoas. Cristo não só nos libertou do poder e da penalidade do pecado passado, mas também capacitou-nos para viver uma vida perfeita dentro deste mundo de tempo e espaço. E Ele nos pode limpar de tal maneira que possamos chegar a estar preparados nesta vida para ser a propriedade especial do próprio Deus. Quais são algumas considerações que podemos destacar deste texto? A decadência
moral, infelizmente, de muitas igrejas contemporâneas denuncia a fragilidade da sua teologia. Se nós não entendermos as doutrinas, se nós ignorarmos as doutrinas, se nós torcermos a doutrina, adulterarmos a doutrina, não pode haver santidade. E isso tem acontecido. A vida pura, ela é resultado de uma doutrina pura, de uma doutrina simples. A graça de Deus, somente pela graça de Cristo é que temos capacidades para dizer não ao pecado. A teologia, ela é a mãe da ética. Existe uma estreita e inquebrável conexão entre a doutrina bíblica e a vida que agrada a Deus. Se você não estuda, se você não lê, se você não busca o conhecimento da verdade, infelizmente, você entra numa falsidade de conhecimento. As pessoas que desprezam a doutrina acabam caindo na teia do relativismo moral. E aqui, nestes 4 versículos, nós entendemos que a graça salvadora de Cristo é a responsável em mudar a nossa vida e nos tornarmos pessoas moralmente melhores, somente pela graça de Cristo. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus nos faça entender esta mensagem e que possamos não só entendê-la, mas praticar. Eu vou orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por esta palavra, nos abençoe para que possamos entendê-la. Muito obrigado, nós te agradecemos pela salvação que temos através do teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado porque a nossa salvação não depende de nós mesmos, porque se assim fosse, seríamos os piores dos homens. Mas a nossa salvação depende única e exclusivamente do teu amor, da tua graça. Que o Senhor nos abençoe e nos faça entender isso, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo esteja com vocês. Amém.